Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Vivara. Nesse trimestre, assim como no anterior, a companhia vai dedicar 100% do tempo dessa videoconferência à sessão de perguntas e respostas. O vídeo, com os comentários iniciais do Paulo Kruglenski, CEO da companhia, e a análise do desempenho financeiro feita por Otávio Lira, CFO, já está disponível desde ontem e poderá ser acessado a qualquer momento pelo site de RI da Vivara. Para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para os analistas sell-side, que cobrem o papel, disponibilizamos a possibilidade de participação ao vivo. Para isso, basta enviar uma mensagem com o nome e a empresa no ícone Q&A da plataforma, que na sequência faremos a liberação, conforme ordem de entrada. Por padrão da dinâmica, seu nome e a empresa que representa serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo, com o áudio e vídeo ligados. Basta aceitar a solicitação no botão que aparecerá na sua tela. Aos demais participantes, orientamos que as perguntas sejam enviadas através do ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Apresentando o time da Vivara, temos aqui reunidos, como de costume, o senhor Paulo Kruglenski, diretor-presidente da companhia, o senhor Otávio Lira, diretor financeiro, e a senhora Melina Rodrigues, diretora de relações com investidores. Agora, peço que aguardem um minuto enquanto coletamos as perguntas. Bom, pessoal, bom dia a todos. Queria aproveitar, antes da gente abrir a sessão de perguntas e respostas, agradecer a presença de todos. Agradecer ao time Vivara pelo empenho. Se não fosse as pessoas e o time engajado que a gente tem comprometido, desde a ponta na loja até a fábrica, escritório, todas as áreas em conjunto, a gente não ia ter conseguido entregar esse resultado. A gente está aqui, eu acredito, com um dos resultados, se não o melhor, um dos melhores dessa janela de segundo TRI. E a Vivara vem com um crescimento expressivo de vendas, com 19,3%, e com EBITDA também muito forte de 23%. E eu acho que acaba concluindo aqui num cenário de crescimento de vendas e entrega de rentabilidade, somando os dois, a gente brinca internamente que dá mais que 40%, e a gente entra no grupo dos 40 aqui, né? Que são empresas que realmente estão gerando valor e criando valor, né? Então, muito obrigado a todos aqui. A gente vai falar mais no detalhe aqui em cima das perguntas e respostas sobre as nossas entregas, mas muito feliz em estar podendo viver esse momento e comunicar com vocês esse momento junto com o meu time. E acredito que é só o começo aqui de Life, só o começo de Vivara. É um mercado que a gente tem muito ainda a crescer. Então, a gente pode ir para sessões de perguntas e respostas. Muito obrigado. Ok, dando início, vamos à nossa primeira pergunta. Ela vem do Thiago Macruz, analista sell-side, Itaú. Thiago, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Oi, pessoal. Demorou um pouquinho aqui para liberar. Vamos lá, eu tenho primeiro parabéns aí pelos resultados. Concordo com o que você disse, Paulo, dos melhores resultados aqui do varejo. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é com relação à Life, né? A gente olha a jornada dessa marca e dessa nova avenida de crescimento que vocês criaram, e a gente se pergunta por que não pode ser muito maior do que a expectativa que vocês têm hoje, né? É uma marca que parece ser democrática, é um ticket médio bem mais baixo que o da Vivara. Por que limitar a expansão dessa marca a 230, 240 lojas? Por que a gente não pode ter muito mais do que isso? Queria escutar vocês com relação a esse tema. E a outra pergunta que eu tenho é com relação à Vivara. A gente tem acompanhado um same-store sales da marca Vivara um pouquinho abaixo de inflação nos últimos trimestres, e aí a gente se pergunta que tipo de iniciativa
vocês podem conduzir internamente para reacelerar os same-store sales da marca Vivara. E, obviamente, tem um efeito até de canibalização, que eu imagino que esteja acontecendo, mas essas são minhas duas perguntas, pessoal. Muito obrigado. Bom, Macruz, obrigado pela pergunta aqui. Vamos separar, primeiro falar aqui de Life. Realmente, a gente olhando para a performance das lojas que a gente tem e como elas vêm maturando, a gente pode falar de mais lojas mais para frente aqui. Acho que está no nosso pipe revisitar aqui o plano de expansão e ver o quanto que a gente pode tomar de mercado, o quanto que a gente pode estar presentes no mercado brasileiro. Mas nos outros calls eu já comentei um pouco, ratificar agora, a gente vê uma maturação muito rápida de Life, assim, vendendo 120%, 20% acima do nosso planejado, numa velocidade muito, muito boa. Então, a gente vê lojas maduras já performando quase que 6 milhões, e a gente vê um same-store sales de lojas maduras em 38%. Então, de Life, a gente tem um parque pequeno de lojas que já maturaram, mas essas lojas continuam crescendo. Então, sempre comento que não sei onde vai ser o teto dessas lojas, né? A gente tem um mínimo esperado, mas ela pode crescer muito mais. E aí, esses shoppings, essas lojas que são em shoppings não tão óbvios, vêm performando super bem, nos dá a oportunidade aqui de pensar em ter um parque muito maior aqui, algo que a gente está olhando internamente, tá? Falando um pouco de Vivara, olhando Vivara vindo um pouco depois de pandemia, ou durante a pandemia, né, a gente já falava nossa estratégia de omnicanalidade, né, que não importa muito para a gente quem que está fechando a venda, se é no site, se é na loja, se é a vendedora, ou se é o cliente por si só, ele está consumindo o produto Vivara, né? E o que a gente vê acontecendo é o Omnichannel ganhando força e o cliente optando por comprar pelo site direto na casa dele, ou muitas vezes na própria loja comprando pelo site, mas a gente vê o nosso modelo Omnichannel funcionando. O exemplo disso é o crescimento do Joias em Ação, né? O Joias em Ação, ele cresce acima da taxa do nosso digital. Então, você vê a vendedora no centro da estratégia comercial e usando as ferramentas de fechamento de venda que ela tem em mãos. Ou é o PDV de loja, ou é o próprio site, mas a gente usa de toda essa estrutura para a Vivara crescer. E quando a gente fala de joias, quando a gente fala de Vivara, a gente tem um crescimento de 9,5%. Então, esse modelo em conjunto, a gente falava isso muito, isso ouviu muito do varejo, né? Não dá para saber no futuro de onde a venda, se o cliente veio do site, se o cliente veio da loja, se o cliente é omni. O mais importante para a gente aqui é que é um cliente Vivara e a marca cresce. Marcos, me permite, eu vou complementar a primeira pergunta, né, com o Life e relembrar algumas premissas do plano de expansão que dividimos com vocês, né? Acho que a gente fala sempre numa oportunidade que é reduzida em relação ao potencial, porque a gente fala num ROI que ainda, né, em lojas com retorno acima de 25%, o que está muito acima, né, do custo de capital da companhia e de um custo de capital que está caindo, né, e cairá mais pela frente. Então, acho que, né, a cada ponto, ou a cada 5 pontos percentuais que a gente, né, desce de intervalo nessa oportunidade, e aí talvez, né, nessa curva, né, decrescente de juros agora e custo de capital, talvez seja o momento de fato da gente começar a dar visibilidade no tamanho da oportunidade que tem nesse espaço todo, né, a gente está falando em centenas de lojas adicionais, né, para a Life, né, e acho que, assim, estamos no caminho de construir, de fato, uma marca mais forte, né, com investimentos ali cada vez mais divididos na parte de marketing, branding e tal, e vai chegar um momento em que a gente terá lojas Life em shoppings onde a gente não tem a Vivara ainda, né, onde ela será a marca da companhia naquele shopping, né.
E daí, no momento certo de consolidação da marca nesses shoppings, eu acho que a gente abre aí uma oportunidade ainda maior de penetração do que a Vivara tem hoje, né? E que absorve essas 10, 15, né, lojas que abrimos por ano dessa marca mais madura. Então, acho que duas coisas. ROIC mínimo de 20%, né? Acho que agora que entramos numa fase decrescente, a gente, né, divide em intervalos maiores. Qual é o tamanho da oportunidade entre 20 e 25? Qual é o tamanho da oportunidade, né, entre 15 e 20% de ROICs mínimos? E aí a gente está falando, né, entre 100 e 150 lojas a mais, né, pelo menos, né, de lojas super saudáveis, geradoras de valor para o acionista. E aí a mapear esses shoppings onde a gente ainda não é presente com a marca da Vivara e que no momento certo, né, colocaremos a nossa marca lá também. Perfeito, pessoal. Obrigado aí pelas respostas. Continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Strano, analista Sell-Side, UBS. Vinícius, enviaremos o comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Olá, bom dia a todos, bom dia Paulo, Otávio, Melina, obrigado por pegar minha pergunta. Aqui também sobre Life, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe, né, sobre o perfil de shoppings que vocês estão pensando aqui, né, nessa expansão, talvez pensando aqui nos próximos 1, 2 anos, como que esses shoppings novos da Life se diferenciam versus os que vocês já têm hoje. Se puder comentar um pouco o que vocês pensam em produtividade, margem dessas novas lojas. E vocês também mencionaram que começaram a testar a expansão em shoppings que não tem Vivara, né? Eu queria ver como é que está a cabeça para a expansão em lojas de rua da Life, né? Quando que vocês imaginam que podem explorar essa oportunidade? E uma última pergunta aqui no ambiente competitivo, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho o que vocês têm visto em termos de abertura e fechamento de lojas de competidores nesse cenário, seria legal também. Obrigado. Vou começar aqui pegando Desculpa, Vinícius, eu vou começar aqui falando de Life, tá? Acho que o plano de expansão de Life para os próximos anos, né? Você falou aí, próximos 1, 2 anos, ainda está bastante concentrado em shoppings ali AB, tá? Que são shoppings onde a gente já tem a operação de Vivara, tá? Esse é o grande foco do plano de expansão até 2026, mais ou menos. Depois a gente abre já para um cenário que a gente busca outros perfis de shopping. A gente fez o primeiro piloto, são 2 lojas em shoppings onde a gente ainda não tem loja da Vivara, né? Mas ainda é muito cedo para inferir qualquer avenida vinda dessa frente, tá? Porque a gente não tem nenhum mês de operação dessas 2 lojas, mas foi um primeiro piloto para a gente testar o modelo. Loja de rua também é algo que a gente enxerga como oportunidade, mas não está incluído no pipeline dos próximos 4 anos, tá? A gente pode, eventualmente, em algum momento, decidir fazer um piloto de loja de rua, mas não é o que está incluído no nosso plano de expansão para o curto prazo. Tá? Isso abriria, de fato, uma nova oportunidade ali que não está dentro do nosso plano de expansão dos próximos 4 anos. Tá? E acho que, bom, de Life acho que era isso. Competição, quer pegar, Paulo? Acho que competição aqui, a gente sempre pensa no óbvio e começa a pensar em joalherias, né? E a gente vê esse primeiro segmento, a gente não vê grandes mudanças nos players, em investimento ou abertura de lojas, né? Mas sempre quando a gente falar de competição para Vivara e para Life, a gente tem que pensar no presenteável, tá? O produto Vivara, o produto Life, a gente compete no momento do evento. Então, é no aniversário, é no Dia das Mães, é no Dia dos Namorados, e a gente pode ser uma solução do presente perfeito. Então, se a pessoa vai no shopping e quer comprar um presente para a mãe, ela pode comprar por um perfume, ela pode optar por um sapato ou pode optar por uma joia. É esse ambiente que a Vivara está inserido. Eu acho muito importante sempre ratificar isso nesses calls ou interações que a gente tem, que o nosso mercado endereçável é muito maior do que a gente vê em joalheria. Então, nós estamos sim criando mercado aqui, nós estamos sim abrindo a concorrência.
Então, não é porque o nosso market share de joias chega a 18% que a gente não tem um potencial muito maior, né? A gente vê crescimento, sim, em mesmas lojas com digital e com uma marca que cresce 10% de Vivara. E aí, Life, muito mais. Então, dentro desse nosso ambiente competitivo, eu vejo joalherias aqui no mesmo ritmo que a gente vinha, e olhar, que eu peço para vocês olharem essa competição no nosso posicionamento muito maior. Tá no mudo. Tá no mudo, Vinícius. Obrigado, pessoal. Dando continuidade, a próxima pergunta é da Daniela Eiger, analista Sell-Side XP. Dani, enviaremos o comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas do meu lado. A primeira é em dinâmica de rentabilidade e Life, né? Assim, querendo ou não, ela tem sido a principal alavanca aí para essa expansão de margem bruta que vocês têm apresentado com bastante consistência. Eu queria entender o quanto mais vocês enxergam, o quanto mais de potencial que a gente pode ver dessa alavanca. E também uma coisa que eu queria entender um pouquinho é em questão de mix de produto, né? Vocês comentaram que as coleções elas se tornaram mais representativas do que a Moments dentro da Life, ver se de repente esse mix também pode contribuir com essa margem, não só o ganho da Life dentro do share da companhia, como também de mix de produtos colecionáveis no mix da Life. Então, essa é a minha primeira. E a minha segunda é em relação à migração da fábrica, né? Querendo ou não, a gente tem visto que também um ponto que ajuda na dinâmica de rentabilidade é a internalização de processo, redução de perdas, que eu sei que a migração também tem muito disso, né? De uma melhoria e eficiência operacional, e ainda está começando, né? Acabou de ser concluída em julho vamos dizer, primeira fase, com o grosso vindo agora com as joias. Então, entender o quanto que vocês enxergam de potencial de expansão de rentabilidade vindo da migração, aí pensando mais ano que vem, claro. Falando de rentabilidade, de dinâmica de rentabilidade de Life, Dani, a gente já roda com a rentabilidade dessa categoria num patamar bastante alto, né? A gente está falando de margens brutas ali acima de 80%, em algumas subcategorias dentro de Life, a gente olha para a margem de 84%, então já é uma margem bastante alta, bastante robusta dessa categoria. O potencial de alavancar a margem consolidada da companhia, na nossa percepção, ela vai vir muito mais de mix do que de expansão de margem individual por categoria, né? Então, a partir do momento que a Life ganhar relevância dentro do mix, deve se refletir na margem consolidada, tá? A gente, esse ano, já deve registrar um nível de margem ali muito próximo dos 70%, né, que é algo que está se constituindo, né, essa margem está se constituindo ao longo dos trimestres aí, dado essa relevância que Life já está ganhando esse ano. A partir do ano que vem, esse ganho vai ser mais gradual, porque a gente está dando um salto esse ano na expansão da categoria Life dentro do mix total de venda. Então, a gente já vê esse ganho mais gradual a partir do ano que vem. A gente tem a oportunidade de melhorar, e aí depois o Paulo fala um pouquinho da migração de fábrica, mas eu acho que a gente tem potencial de melhorar a qualidade de produto. Uma parte, acho que desse ganho de eficiência com a própria fábrica nova ali, com tudo que a gente está investindo lá em termos de maquinário e expansão do parque fabril, a gente deve refletir isso em qualidade de produto. Eu acho que uma parte desse ganho deve vir, sim, para a qualidade do produto e não efetivamente para ganhos muito relevantes de margem individual na categoria de Life, tá? Na sua questão sobre mix de produto, eu acho que a gente teve talvez uma estratégia bastante assertiva, na nossa opinião aqui, de reduzir a dependência desses itens mais dos colecionáveis, né, que são itens mais fast fashion. A gente fez um trabalho de estratégia de produto Life
bastante focada nessa diversificação. Hoje a gente tem um item de coleção, os produtos de coleção, com uma relevância maior dentro do mix de Life, e esse é o tipo de produto que a gente tem mais flexibilidade de precificação, é onde a gente consegue agregar bastante valor na precificação, então isso também é uma alavanca de rentabilidade para essa categoria, tá? É um produto que tem diferenciação, então a gente consegue vender o produto de forma diferenciada, né? Tem pouca competição, pouco comparável, são produtos de design com assinatura Life, então um produto que a gente tem, a gestão de preço é muito mais robusta nesse tipo de produto, tá? E aí acho que o Paulo quer falar um pouquinho de fábrica, Paulo? Acho que só ratificando aqui, primeiro o que a Mel falou, para a gente é muito importante esse lançamento de coleção, essas coleções lançarem e performarem bem, que ajuda muito na formação da marca da Life, né? A gente vem falando muito da independência da marca e de ela conseguir falar por si só, e com as coleções a gente vem empoderando essa marca. Um segundo ponto que é a diminuição da dependência de Moments, então a gente diminui a dependência dos Berlocks, dos Charms, é isso que a gente vê acontecendo como marca, como produto, também era um objetivo nosso. Quando a gente falava de médio prazo, a gente vê os resultados aparecendo. Esse ganho de margem, a Mel explicou super bem, com o aumento, com a nossa expansão e aumento da participação de lojas Life, consequentemente vai buscar a Vivara como um todo ter uma rentabilidade melhor, uma margem bruta melhor. E a migração da fábrica, acho que o principal ponto, acho não, né? O principal ponto que a gente vem buscando aqui é a melhoria de qualidade e habilitar a empresa para uma onda futura de crescimento. Então, não necessariamente vai refletir isso em linhas de custos menores ou de perdas melhores. A gente sabe que é nosso objetivo aqui buscar sempre fazer mais e melhor, entregar um produto com custo menor, mas acho que o principal objetivo aqui é a gente ganhar em qualidade e ter um produto que tem uma qualidade a médio e longo prazo. Então, mas a gente está muito feliz com a mudança da fábrica. Foi um mês aqui que conseguimos entregar dentro do cronograma, com a qualidade que a gente esperava, e o grande volume que a fábrica de relógios e prata a gente já migrou, e futuramente a gente vai migrar a fábrica de ouro, mas é bem menos complexa aqui, a gente deve terminar isso nos próximos meses. E ambiente novo, né, Paulo? Ambiente novo, renovado, né? São mais de 800 pessoas lá, né? Agora ainda mais felizes do que estavam antes, né, na Casa Nova. E pessoas felizes fazem mais e melhor, né? Acho que é o que a gente também espera de tudo isso. Excelente, Obrigado, pessoal. Obrigada pelas respostas. Parabéns pelo resultado. Continuando, a próxima pergunta é do Joseph Giordano, analista sell-side de JP Morgan. Joseph, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Paulo, Otávio, Mel. Obrigado pela minha pergunta. Queria explorar um tema aqui, resultado bastante bom, operacionalmente muito forte. Queria explorar talvez, né, a gente sempre quer perguntar o que dá para melhorar mais, né? Então, já perguntou de Life, perguntar um pouco de balanço aqui, capital de giro. Eu queria explorar um pouquinho, acho que talvez principalmente com o Otávio, o que dá para a gente esperar de melhora na ponta de estoques da companhia, né? Acho que dá para destravar ainda bastante caixa, até melhorar mais ainda esse ROIC, mas queria escutar um pouquinho de vocês, o que dá para fazer nessa frente. E uma segunda pergunta aqui na parte talvez mais estratégica de crescimento, a gente vê a Life perfumando super bem, né? Acho que bastante oportunidade no Brasil. No passado a gente falava bastante em M&A ainda, então queria escutar um pouquinho como é que a performance de Life hoje muda um pouco a cabeça nessa frente. Até pensar, talvez, em exportar esse modelo. Não sei se vocês podem compartilhar, se existe algum plano nessa frente. Obrigado. Obrigado, Joseph. Obrigado pelas perguntas. Começo aqui com a primeira, né? Acho que a gente vem nesta frente de investir em estoques ainda maiores, né? Então, acho que tanto pela expansão acelerada que fizemos nos últimos anos,
mas também pela aquela aposta, né, num mercado que ainda tem mais dificuldades em repor produtos a um patamar novo de preços, e hoje já não tão mais novo, mas, né, no pós-pandemia, né, ainda preços na casa de 280, 310 reais ali, onde tem oscilado, né, o preço da grama do ouro. E a gente vem colocando capital, né, ano após ano nessa conta para sustentar esse crescimento e para sustentar essa oportunidade. Esse ano, especificamente, né, mais um ano onde a gente, nesse primeiro semestre, colocou capital de forma relevante nessa conta. E aqui acho que tem pontos importantes para a gente ressaltar, e acho que muito linkado ao assunto da pergunta anterior da Dani, é um ano de mudança de fábrica, né, em que a gente, né, enfim, trava aqui a foto que a gente tira no mês imediatamente anterior à mudança, né, de duas das linhas. A de ouro ainda está por acontecer, mas a gente tem toda uma antecipação desse ciclo de produção para as grandes sazonalidades, não só de mães e namorados, mas também para do final do ano. Afinal, a gente ficará parte do período que ainda está por vir sem produzir em função dessa mudança. E, obviamente, a gente se prepara para um excesso, né, um pouquinho aquém daquilo que a gente planeja ter como tempo de mudança, para ter uma safe zone ali. Então, assim, ano de mudança, a gente carrega mais matéria-prima e mais produto acabado por antecipação da produção em função disso. 2, eu colocaria muito peso também em cima da expansão que fizemos. São 20 lojas da Vivara abertas nos últimos 12 meses. Tem mais 11 Vivaras em maturação, então são 31 lojas ali que ainda não, né, diluíram esse estoque carregado ali da maneira mais relevante. E são outras 70 Lifes em maturação, que obviamente tem investimentos em estoque menor do que uma loja da Vivara. E em conjunto com essas 70, a gente ainda tem mais, né, 40 lojas, ou mais de 40 lojas ainda por vir nesse segundo semestre. Então, acho que tudo isso somado, a preparação da fábrica, né, o sustento dessa expansão já feita nos últimos 12 meses, ainda não, ou 24, né, de lojas ainda não maduras, e as 40 lojas que ainda estão por vir, acho que a gente está num momento, sim, em que é possível vislumbrar eficiência em cima deste nível, né, esse de estoque que carregamos. Então, acho que não vai ser nada repentino, né, em 2, 3 meses para que a gente mostre, mas a gente mantém aqui a expectativa de que é possível, sim, mostrar um estoque mais eficiente ao final deste ano, né? A grande sazonalidade está lá em novembro e dezembro, principalmente dezembro. Estoque de terceiro tri versus o quarto, né, a gente sempre enxerga uma redução nisso, pós-vendas da grande sazonalidade, e até lá será possível já, né, no ambiente novo da fábrica, a gente ter feito ajustes pontuais em todo esse ciclo de compra de matéria-prima, né, e metais de forma geral ali no ambiente fabril. Então, sim, por enquanto a gente carrega um número bastante grande ali de capital e cientes do que isso está imprimindo de retorno do nosso negócio, e continuamos a ver potencial para que a gente ganhe eficiência, não só até o final do ano, mas nos anos a seguir também trabalhando o giro de produtos. M&A, quer? Deixa eu falar um pouco aqui de M&A, mas antes de falar de M&A, lembrar do nosso tripé de atuação aqui. Então, a gente é uma indústria muito forte, a gente trabalha com marcas e a gente tem o varejo na mão. E qualquer M&A que possa ajudar a gente a acelerar ou melhorar esses canais aqui, a gente vai estar aberto para analisar. Que quando a gente fala de posicionamento de Vivara e de Life, a gente acredita que tem um mercado no topo da pirâmide, que a Vivara não é aspiracional para esse cliente, e a gente acredita também que tem um mercado abaixo das nossas marcas que tem um espaço aqui. Então, dentro de posicionamento, a gente acredita que tem espaço para ter, de alguma forma, competir nesses mercados que hoje a gente não está. Se é prioridade para a gente, hoje a gente tem uma avenida de crescimento muito clara para a Life e para a Vivara, e num curto prazo a gente vai navegar por essa avenida, a gente vai desclinchar essa avenida. Então tem um mercado ainda, a gente acredita que tem esse mercado que poderiam ter marcas para cima ou para baixo,
Mas tem tanta coisa, conforme, acho que a primeira pergunta do Macruz aqui, por que não acelerar a Life? A gente tem uma avenida boa de crescimento aqui no curto prazo para a gente evoluir, e esse vai ser o foco da empresa. E acho que, Joseph, se me permite, enfim, acabei deixando alguns pontos, né, de outras alternativas, de outras iniciativas nossas aqui para que a gente possa atacar, né, retornos ainda maiores, como você colocou. Acho que, né, foquei no centro da tua pergunta nos estoques, mas acho que a gente tem algumas outras iniciativas aqui dentro que são importantes e que, obviamente, estão no radar de vocês ali, olhando a companhia de fora, né? Acho que a gente teve, nesses últimos anos, a formação de um ativo tributário bastante relevante ali, são os créditos, principalmente lá de Pernambuco e aqui de São Paulo, na compra de ouro lá da Anglo Gold. O primeiro, né, de Pernambuco, a gente já endereçou e agora já, né, a gente já está utilizando, né, esse crédito no mês a mês, né, foram 9 milhões, pouco mais de 9 milhões no ano passado. Esse ano a gente deve ficar na casa de 16, 17 milhões de reais de aproveitamento desse crédito. E a maior parte deste crédito está na Conipa São Paulo, que é referente à compra do ouro de Minas Gerais. Nisso a gente já divulgou, né, recentemente, inclusive, que homologados temos 61 milhões de reais, 62 milhões de reais já, enfim, habilitados para uso, né? E aguardamos agora, neste momento, né, a aprovação de um outro regime de interdependência para que a gente possa consumir isso no varejo. E, obviamente, aguardamos isso ansiosamente, mas tá dentro também da nossa expectativa no futuro de a gente conseguir reduzir ainda mais o capital, né, empregado ali da companhia. E acho que a redução que foi feita na alíquota lá do imposto, né, de eliminação do lucro não realizado, ela, de certa forma, apesar de trazer alguma desvantagem na comparabilidade de resultados líquidos, ela ajusta a uma formação de ativo diferido de imposto, né, que ocorria no passado e agora não ocorre mais, quer dizer, parou de crescer, e na medida que a gente equilibrar um crescimento mais maduro para frente, né, o varejo gera mais lucro, a gente usará mais esse ativo diferido, tá? Então é isso que a gente espera de maneira geral, para que a gente retome retornos ainda maiores nos anos por vir. Perfeito, muito obrigado, Paulo Otávio. A próxima pergunta é do Eric Huang, analista sell-side, Santander. Eric, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas e parabéns aí pelos resultados. Acho que do nosso lado são duas aqui. No release vocês comentaram, né, que em Life, acho que ainda dentro desse do grupo, né, de coleções, vocês lançaram alguns produtos com ticket mais elevado, tiveram uma boa aceitação. Acho que aqui é mais entender um pouco, né, se vocês enxergam espaço, né, para mais peças nesse price point, se isso foi mais um teste, e no caso de ter, né, um pouco mais de espaço, se isso talvez pudesse ter algum impacto em termos de canibalização com a Vivara. E a outra, olhando um pouquinho mais para o lado do digital, né? Acho que a gente vê um TRI que foi super forte, né, em termos de evolução do digital. Acho que muito disso vem aí da nova plataforma de vocês, mas acho que entender um pouquinho mais o que vocês enxergam aí em termos de potencial, né? Acho que vocês abordaram um pouco do lado dos benefícios disso para o lado de Vivara, principalmente, mas também um pouquinho do potencial, né, em relação ali à Live, principalmente dado o ticket, né, mais baixo, aí, que talvez tenha uma aderência para o digital mais forte. Obrigado. O Eric, vou pegar a sua primeira aqui sobre ticket mais alto de produtos Life, tá? A gente tem entre as duas marcas que hoje a gente opera, né, Vivara e Life, a gente tem a gente tinha, né, uma lacuna de preço, que era o primeiro preço de entrada de Vivara e o último preço de Life, né? Então a gente enxerga essa composição nova de portfólio como uma oportunidade de fechar esse gap, né? A gente entra com esse tipo de produto, fechando o gap e entrando numa competição mais forte com outros players de joia que tem um ticket mais elevado. Então, eu acho que
essa estratégia de produto é muito mais para capturar uma oportunidade mesmo de fechar esses gaps, tá? A gente agora começa também a atuar nesse fechamento de gap com o portfólio de Vivara. A Vivara tem espaço também para ocupar esse gap do produto mais caro de Life, do mais barato de Vivara, ali, para a gente ter uma composição de itens em joia, que em parte até offset uma parte do efeito da saída de Life de dentro de Vivara. Então, quando a gente pensa em portfólio das duas marcas, a gente olha para isso como uma oportunidade, tá? Temos oportunidade de ter sortimento nesse patamar, sim. Os itens que foram lançados tiveram uma aceitação muito alta, as coleções foram muito bem aceitas pelo cliente. A gente começa a trabalhar, inclusive, marketing na diferenciação disso, né? Empoderando a Life nesse posicionamento também. Lembra que a Life, isso é super importante, né? A Life não é uma marca que tem um posicionamento diferente de Vivara, é uma marca de joias, ela tem uma jornada de compra diferente. É um produto que o cliente compra para o dia a dia, é uma compra mais casual, é um produto mais modal, e a Vivara entra na jornada da celebração mais especial, é o produto para celebrar aquele momento especial. Então, a gente consegue, com essa estratégia de produto para as duas marcas, ocupar esse espaço de uma forma bem feita ali, de forma que a gente não aumente a canibalização, pelo contrário, a gente complementa o portfólio para que a gente esteja em todos os níveis de price point com as duas marcas, tá? Acho que esse é um pouco da estratégia de produto que corrobora aí com esse desempenho que a gente está vendo, tá? Olhando para o digital, quer pegar, Paulo? Olhando para o digital aqui, não só a plataforma nova, a implantação, mas as melhorias que a gente vem fazendo nela, né? Então, desde monte só pulseira, ajudando a definir look, mas principalmente vitrines inteligentes. E aí tem uma frente grande que a empresa vai caminhar, que é o CRM, né? Como que a gente pode, tendo o cliente no centro e a jornada da vendedora empoderada, como que a gente pode maximizar a nossa performance aqui. Então, acho que independente do digital aqui, independente do site, desculpa, mas o cliente sendo o centro e a gente melhorando as jornadas, a gente vê uma oportunidade grande aqui, bastante coisa para fazer ainda dentro da nossa plataforma de omnicanalidade. Quiser complementar, Otávio, algum ponto? Acho que é isso. É isso. Está perfeito. Perfeito. Obrigado, pessoal, pelas respostas. Continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Preto, analista sell-side, Bank of America. Vinícius, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Oi, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado mais uma vez. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Queria fazer um follow-up nessa pergunta do Eric. Vocês vinham comentando sobre algumas oportunidades que enxergavam em novas categorias para a Life. Vocês comentaram de alianças, artigos religiosos. O que vocês, assim, das categorias que vocês já introduziram, como vocês viram a aceitação do consumidor? E o que vocês ainda enxergam de oportunidade de novas linhas para a Life? E o segundo ponto é na expansão, como vocês estão vendo o mercado em termos de disponibilidade de ponto e nível de aluguel, e o que vocês precisariam ver na performance dessas novas lojas para talvez tomar a decisão de acelerar essa expansão? Obrigado. Obrigado. Eu vou começar aqui respondendo sobre o portfólio de Life, aqui depois eu passo para o Otávio falar um pouco sobre a expansão, tá? Sobre o portfólio de Life, a gente fez lançamentos de algumas categorias aqui no começo desse semestre aqui e vem performando dentro do esperado, tanto a parte de alianças quanto a parte de relógios. São duas categorias que a gente implantou dentro da loja, a gente viu uma aceitação. E a Life cada vez mais deixando de ser uma marca de moments, de berloques, para se tornar uma joalheria, né? Uma joalheria em prata. Então, a gente vê a performance desses itens muito ligada com o perfil de cliente, de ser mais jovem, de ser uma coisa mais
pelo dia a dia do que uma joia em si só, mas a gente vem performando super bem. Tanto a linha de acessórios também, como carteiras e cadernos, entrando nessa linha, assim, a gente vem acompanhando. Religiosos a gente ainda não teve esse lançamento, acho que é um objetivo nosso para frente aqui, mas a ideia da loja Life ser destino para outras categorias, que não só o Moments, o Berlocks, faz todo sentido para a gente e vem performando bem aqui. Então, o que a gente pode esperar para a Life aqui no futuro. E aí, Vinícius, na sua segunda pergunta, vou endereçar por aqui. Acho que a gente não vê grandes mudanças em relação ao que a gente tem falado sobre disponibilidade de pontos. A gente está naquela segunda parte, né, dessa primeira onda de expansão, vamos colocar assim, né, nos melhores shoppings ainda. Como a Melina falou mais cedo, a gente ainda, né, está concentrado em shoppings AB aqui, e onde a Vivara está presente. Então, é um ambiente conhecido, de fluxo conhecido, né, de alto retorno, né? A gente está vendo ainda o desempenho das lojas da Life girar, como o Paulo colocou na apresentação do call, né, em torno de 20% acima daquilo que a gente tinha como expectativa da loja madura, mas as lojas em maturação também têm números super atraentes, indicando, né, que o faturamento da loja madura será mantido ainda no curto prazo, em patamares elevados, né? Então, enquanto a gente observar esses indicadores, a manutenção de um custo de colocar a loja de pé, né, que a gente não enxerga isso mudando, né, nos últimos, ou no último ano e meio, e aí com oportunidades da gente ter agora neste próximo ciclo shoppings com custo de ocupação total reduzido, né, acho que a gente começa a colocar a Life num patamar super adequado de custo total de ocupação, né, fora dos grandes shoppings, que são caros mesmo para entrar, e aí diferente do que às vezes a gente escuta por aí, eu acho que a gente começa a entrar numa onda de expansão, né, de otimização do retorno da Life, né, a Life com custo de ocupação total abaixo de 10%, né, entre 8% e 10%, com o custo atual de botar a loja de pé e com este faturamento que estamos vendo, ela entra num sweet spot de retorno aqui que é simplesmente maravilhoso, né? A gente está falando de retornos entre 45% e 55% sobre capital investido, né, no terceiro ano com a loja madura. E acho que mais para frente, assim, médio e longo prazo, né, assim, o que a gente precisaria ver, né, para enxergar essa expansão ainda mais acelerada ou maior ainda do que aquele montante de lojas que a gente fala, né? A gente falou sobre colocar a Life gradualmente onde a Vivara ainda não está, na medida em que a gente for fortalecendo a marca. E aí, poxa, o que a gente precisaria ver para sustentar essa velocidade? A gente precisaria ver a Life sustentando o patamar de vendas nesse shopping onde a mãe, entre aspas, não está, nesses patamares. E aí ela equilibra retorno de maneira super saudável, e a gente consegue aí sim falar numa expansão ainda maior, né, em patamares de retorno acima do custo de capital. Só complementando o Otávio aqui, eu acho que passar um conforto em cima da nossa expansão aqui para o segundo semestre, ela está dentro do previsto, com contratos, com engenharia, a gente está conseguindo realizar, e esse trimestre foi exemplo, né? A expansão planejada on track, né? Então, sem atrasos, sem gargalos, e a gente está super em linha para realizar o nosso compromisso aqui para o segundo semestre. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas e parabéns mais uma vez. Não havendo mais perguntas, encerramos a videoconferência de resultados da Vivara. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia. Pessoal, obrigada. Bom dia.